O Agenda Econômica está de volta conversando sobre licitações para obras e compras públicas com Rafael Jardim, secretário de Operações Especiais e Infraestrutura do TCU, o Tribunal de Contas da União. Rafael, a gente falava no bloco anterior, você falava no bloco anterior sobre a dificuldade de você planejar, fazer projeto definido, licitar, contratar uma obra no prazo de um ano com orçamentos aprovados no começo do ano, né? Então, você não tem tempo de fazer tudo isso. Fala um pouquinho mais, detalhe um pouquinho mais desse processo, o que é que precisa ser aprimorado nesse processo, né, de elaboração, de planejamento, porque a gente tem vários instrumentos. A gente tem o PPA, falando de governo federal. A gente tem o plano plurianual, que define as obras, as metas naquele período de 4 anos. A gente tem o orçamento anual, a lei de diretrizes orçamentárias. Depois, a lei orçamentária. A gente tem um monte de mecanismo que, para quem vê de fora, parece que é para fazer com que dê tudo certo. Vou tentar falar um pouco em como, com essa experiência de décadas investigando a administração pública, a gente vê a questão. Principalmente quando se fala de matéria licitatória, existe, acho que uma falsa sensação de que lei muito grande, às vezes é lei muito procedimental, é lei ruim porque engessa. Então, você tende a fazer institutos menores para que você tenha mais liberdade dentro dos valores daquela lei, de dar liberdade, certa liberdade ao gestor. Não é necessariamente um valor correto. E eu vou explicar por que tem tudo a ver com a sua pergunta. Tem uma coisa, por exemplo, para contratar obra que chama estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental. Só que os estudos de viabilidade, eles não tocam somente obras. Sempre que você vai contratar um objeto, fazer um gasto, principalmente os mais expressivos, você precisa fazer um estudo de viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental. Teoricamente, quem teria que fazer isso era o contratante, era o governo. E a administração pública, ela deve, numa etapa preliminar de planejamento, executar esses estudos para garantir que é o primeiro passo, o grande passo para se fazer a melhor contratação possível. Só que a depender da área, vamos dizer, bibliotecários compram livros, engenheiros fazem obras, educadores executam despesas afetas às suas pastas. Nem sempre aquele que milita na ponta, ele conhece o jargão, aquilo que está escrito naquelas palavras. Então, por exemplo, na Lei 8.666, ela fala que só pode gastar com estudo de viabilidade prévio. Isso é um mundo. Nesses casos, particularmente, eu acredito que o diploma legal possa trazer o que é. Nós, do Tribunal de Contas da União, até tínhamos oferecido uma proposta para explicar viabilidade técnica, conceito. 2 linhas. O que é viabilidade econômica, o que é viabilidade financeira, e nós criamos, e fica a proposta, de criar uma viabilidade do processo licitatório. Muitas vezes, os gestores públicos contratam mal, não é porque quer fazer coisa errada, e também não é porque é incompetente. É porque tem que gastar até o final do ano na norma vigente hoje na lei orçamentária. A lei orçamentária tem que obedecer aquilo que está no PPA. Só que os créditos disponíveis num ano têm que ser empenhados até o final do ano, sob pena de perder o recurso. Acaba que não é feita viabilidade técnica nem econômica, nem ambiental, porque não tem tempo para se fazer um processo responsável de planejamento do processo licitatório. Tem que ter uma palavra dizendo que alguém tem que se responsabilizar dizendo que tem tempo hábil para se fazer tudo isso dentro de um processo licitatório. Isso não é necessário somente para dar um sentido de consequência sobre a necessidade de se planejar bem. É necessário mesmo para informar a administração das mais diversas especialidades e multidisciplinas que é a administração, o que é que tem que ser feito, para que qualquer médico ou advogado ou engenheiro possa militar naqueles conceitos que a lei procurou dar. Falta administrador também, falta no serviço público, porque assim, o médico dirige o hospital, o médico está preparado para dirigir o hospital? É uma coisa que a gente brinca muito no jornalismo, o jornalista não está preparado para dirigir uma redação, né? É muito comum, assim. As pessoas estão preparadas para fazerem o trabalho administrativo no serviço público brasileiro?
Eu tiro, sem falsos elogios, de você, uma jornalista competente que entende de administração pública sobre as leis que são decisivas para se bem administrar. Eu digo também pelo nosso órgão, o TCU, para controlar a administração pública e dar segurança do cidadão que aqueles negócios específicos estão sendo bem tocados, nós precisamos ter advogados, engenheiros, profissionais de saúde, educadores. Só que a gente precisa também entender de administração pública e negócios. Não existe limitação de um médico ser também um bom administrador. Existe, sim, uma boa definição de competências e atribuições. Nem todo médico vai ser bom administrador, como tem médicos que são ótimos comunicadores. Isso, sem dúvida, perpassa para uma boa escolha de profissionais que estão gerindo. É também um problema da administração pública e, sendo bem claro, de eventual maquinação, de eventualmente você não colocar a melhor pessoa no lugar devido. Mas eu acho que o primeiro caminho para resolver um problema é identificá-lo, né? Vamos falar um pouquinho desses pontos, né, que parecem ser os pontos mais destacados no novo projeto, no projeto 559, que vai substituir, né, a lei de licitações 866. Eu fiz outras entrevistas aqui com pessoas que participaram de audiências, inclusive junto com você, e dois pontos principalmente chamaram a atenção. A questão de um seguro de obras, porque é muito comum a gente ver obra que começa e não termina no prazo, gasta o triplo, o quádruplo do que foi previsto para se gastar no começo. Então, é essa questão do seguro de obras, a questão da possibilidade realmente de se licitar mais claramente pela melhor qualidade e não necessariamente pelo melhor preço, né? E essa questão de você fazer uma inversão no processo licitatório. Primeiro você licita e depois você vê se a vencedora está apta legalmente a fazer as obras. Começando pelo seguro de obra. Isso pode resolver efetivamente. Eu tiro pelo metrô de Brasília. Foi começado em 1991, era para ser concluído em 94, em 92, na verdade. Era para ser concluído em 94, foi concluído em 2001, uma parte, né? Custou N vezes mais, não saberia dizer agora de cabeça, mas o preço estipulado. Alegou-se muitas vezes que não tinha dinheiro. Como é que se resolve? Essa nova lei pode resolver esses problemas? Veja, o seguro, uma reanálise do papel do seguro nas contratações públicas é necessário. Mas, olha, ele não resolve tudo. Se não planejar bem, vai continuar contratando mal com o dobro, o triplo do preço e vai continuar não entregando obra. É uma parte da solução do problema e eu explico por quê. Com o advento de maior liberdade, principalmente na contratação integrada, em que se contrata com anteprojeto e a contratada tem liberdade para desenvolver as soluções técnicas do empreendimento, essa maior liberdade da contratada, ela vem acompanhada também de um maior risco da administração não ter aquilo que deseja. Ou seja, você trespassa riscos para a empresa, tem menos aditivo, mas a administração também tem o risco de não ter aquilo que ela quer. Então, esse tipo de contratação tem que vir acompanhada de um seguro cobrindo esse maior risco dessas frações do empreendimento em que a liberdade, existe liberdade da contratada. A questão o que tem que ser discutido, e eu acho até modificado no PL 559, é o seguinte: como vai ser feito o seguro? A seguradora ela tem que simplesmente devolver o dinheiro para a administração ou ela tem que assumir a obra para fazer? Eu falo o seguinte, que a administração ela não quer o dinheiro de volta, a administração quer realizar. Ela quer que o hospital esteja pronto, ela quer que a escola esteja pronta no tempo adequado, ela quer que a rodovia esteja pronta no tempo adequado. Para o cidadão, veja, é melhor que... Tudo bem, tem que devolver. Mas veja, o hospital continua... Não, as mesmas crianças que não estariam sendo educadas vão continuar não sendo educadas por mais que a administração tenha o dinheiro de volta. O hospital vai continuar assim. Interessa então, a obra tem que pronta, ter o seguro... Né? Mas, por mais que a seguradora coloque um bônus de risco por conta disso, deve haver a necessidade. O seguro tem que ultimar o término dos objetos. Nem tanto, isso também, o retorno do dinheiro. E existe, de fato, uma preocupação do PL 559 em lidar com essa questão. Eu acredito que a gente tem um bom caminho
para trilhar. Quando se fala na questão se fala muito no planejamento, e foi muito falado também por outras pessoas, a questão do planejamento, quem é que tem que fazer o projeto da obra? Digamos que eu sou governo, eu quero contratar a construção de um hospital. Eu preciso, o que você acha que é melhor, que o TCU entende ser melhor? Eu digo assim, olha, está aqui o projeto detalhado de engenharia, arquitetônico, decoração, tudo. Eu quero que você faça isso aqui e me entregue assim, sem tirar uma telha disso aqui. Ou então, é melhor dizer, eu quero um hospital que atenda 50 crianças no lugar X. Faça. Isso foi um avanço importante dessa nova proposta legal que teve agora. Às vezes, a depender do objeto, a administração, o privado, por ter um viés inovador maior, ele pode entregar melhores produtos com relação à qualidade. A questão é que dar liberdade demais com um projeto muito ruim quanto anteprojeto, pode se dar com os burros na água. O novo projeto, ele aperfeiçoou a contratação integrada. Ele criou algo chamado a contratação semi-integrada, que preferencial sobre a contratação integrada, que embora se dê liberdade para o particular inovar tecnicamente nas suas soluções, ela obriga a administração que faça o projeto completo. Ok. Aperfeiçoa-se o planejamento, dá menos risco para a contratada, sem obstar que ela inove em alguns subsistemas específicos. Isso é liberdade com responsabilidade. É um exemplo da tônica da nova lei que está sendo propugnada. O TCU vai fazer, para a gente encerrar, porque a gente tem questão de tempo, o TCU vai fazer uma cartilha. Seria legal, né? Uma cartilha explicando como você aplicar essa nova lei para o prefeito da cidade pequena. A nossa missão é controlar a administração pública, contribuindo para o seu aperfeiçoamento. Nós já temos hoje uma cartilha de obras públicas disponíveis de forma muito didática aos gestores dos municípios, estados e da União que desejam aprender como fazer a obra corretamente. Sem a menor dúvida, eu acredito que seja interesse institucional, tão logo haja um novo instrumento de contratação, que o tribunal ajude o gestor a como contratar com essa nova ferramenta. De modo que a sociedade pode sempre contar com esse controle externo que o tribunal faz em benefício da sociedade. Rafael, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Certamente você vai voltar quando o projeto, ou algum colega seu do tribunal, quando algum projeto tiver sido aprovado, para a gente detalhar um pouquinho mais e ver o que realmente, diante já do que está pronto, pode avançar. De verdade, em nome do nosso presidente, Haroldo Cedras, que nos permitiu estar aqui falando sobre esse assunto, eu agradeço e é ótimo para a nossa instituição que a gente possa conversar e contribuir com o Congresso Nacional e a sociedade sobre um assunto tão importante. Obrigada mais uma vez. E obrigado também, agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe da Agenda. Envie suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 6122 11. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.